Estamos de volta, 7 horas e 21 minutos. Começa agora a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques. Senhores, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso Tá Na Hora. Boa noite, Olavo, boa noite, Ricardo, boa noite aos nossos telespectadores, nossos amigos, que estão agora nos acompanhando pela TV e também pela rádio. Nossa saudação do especial e o agradecimento pelo prestígio da audiência diariamente aqui conosco no Tá Na Hora. Ricardo. Boa noite, Olavo. Boa noite, John. Boa noite a todos. Eu, de antemão, eu peço desculpa se por acaso eu pigarrear aqui. Eu estou num pigarro desgraçado. Ixi. Não estou gripado, mas uma coceira danada aqui na garganta. Que Ave Maria. Vamos providenciar a nossa máscara, ó. Se fosse na época da Covid, não, que a Covid não passou, ela ainda está aí, tava né? Aqui a mas se fosse na época da crise... Simbora, minha gente. John, ontem nós dormimos muito curiosos. Como foi a reunião dos comandantes do partido PSB e do Palácio dos Leões? Nos conte essa informação. Vocês são curiosos, né? Essa reunião foi uma reunião que até se prolongou. Segundo informações, uma reunião que durou bastante tempo, porque o governador, o contexto dessa reunião é que o PSB, Partido Socialista Brasileiro aqui no Maranhão, pode mudar de direção. Hoje o PSB no Maranhão é dirigido, é comandado pelo governador Carlos Brandão. Então, o partido do Carlos Brandão é o PSB. O que acontece? Há uma articulação, tratativas, para que a senadora Ana Paula Lobato, que hoje está no PDT e é esposa do deputado Otelino Neto, que está no Solidariedade, e é adversário do governador Carlos Brandão. E há essa possibilidade da senadora Ana Paula assumir o PSB no Maranhão. Inclusive está encaminhado isso, né? Só que o governador Carlos Brandão se reuniu com a direção nacional do PSB ontem, com o presidente João Campos, ele que é prefeito lá do Recife, mas é presidente nacional do PSB, e nesta reunião o João Campos iria comunicar ao governador Carlos Brandão de que ele não ficaria mais com o partido. Mas o governador já foi preparado, não é? Ele chegou lá, Ricardo e Olavo, e já chegou, foi com a nominata do partido, né? Olha, a gente já tem aqui a nominata formada para a gente eleger número X de deputados federais, número Y de deputados estaduais. Nós temos aqui quase 20 prefeitos, mais de 20 prefeitos. Nós temos a Câmara de São Luís, com Paulo Vitor, os vereadores, maioria do PSB, deputado estadual, maioria do PSB, presidente da Assembleia, Iracema Vale, também do PSB, não é? E nós queremos fortalecer ainda mais o partido no Maranhão. E claro, a gente precisa, obviamente, ter o controle, lá continuar com o controle, né? Então ele falou isso para o Orleans, ainda deu uma última cartada para o João Campos, ainda deu uma última cartada o Carlos Brandão de filiar o Orleans Brandão ao PSB para se candidatar a governador pelo partido. Ou seja, ele jogou ali, foi disposto mesmo para tentar ali mudar de ideia, para que o João Campos mudasse de ideia. O que a gente sabe é que a reunião foi até de certo ponto tensa, demorou um pouco a ser concluída e não ficou definido, não ficou batido o martelo, né? O governador Carlos Brandão tem dito que vai ficar com o partido. Por outro lado, os aliados dinistas, né, do Otelino, da senadora Ana Paula, garantem que vão ficar com o partido. Aí só quem sabe isso, Olavo, Ricardo, é o próprio presidente nacional, o João Campos, né? O governador Carlos Brandão disse que ia conversar com Lula, ia conversar com o Alckmin, ou seja, ele está dizendo o seguinte: rapaz, essa guerra aqui eu não vou perder, né? Eu não quero perder essa batalha aqui. E há informações de que forças supremas, superiores, atuaram em favor aí para que o PSB saia do Carlos Brandão, da órbita do Carlos Brandão. O que a gente vai saber mesmo de fato é na próxima semana, segundo informações, nós teremos um desfecho para essa história. Agora, essa balança, ela parece que não está equilibrada, porque assim, se o governador Carlos Brandão, que é o governador que pode lançar o sucessor no mesmo partido, tem os deputados estaduais, tem o peso da presidência da Assembleia, e aí contrapor com esse outro lado, John, do outro lado tem o quê? Tem o deputado Otelino e a esposa dele, a senadora Ana Paula, mas que essa balança está meio desigual, né? Mas aí ele ia colocar lá os dinistas lá também no partido, né? Ia trazer alguns nomes... Compensar, será? Compensar, exatamente. Tentar compensar um pouco, não é? É claro que há uma promessa também, caso a senadora Ana Paula
se filie, ela também vai apresentar, né? Olha, nós temos aqui para deputado federal, nós temos isso para deputado estadual. O próprio Atelino Neto é pré-candidato a deputado federal, né? O que importa muito para o partido. Sim. A senadora, a Ana Paula é senadora, né? Então o partido ganha um senador. Vai entrar o deputado federal. Lá já tem o Carlos Lula, né? Se eu não me engano, tem acho que é o Najib, não é? Acho que Leandro Belo. Acho que tem alguns nomes já que são guinistas que estão no PSB e continuariam. E outros seriam agregados ali no partido, né? E federal também ia ser montada essa chapa. Então, assim, obviamente seria compensado. Mas não é isso que está pesando na balança, não, viu, Olavo e Ricardo? O que seria? É aquela questão, né? Foi um pedido muito forte que foi feito, não é? Então, Articulações. Aí parece que o presidente nacional não teve como dizer não é? Para esse pedido aí superior. Eu quero que você diga depois, assim, conte essa história direito. Olha, meu zap até travou ainda agora no programa ali, viu? Eu quero que você conte essa história direito. Quase cortava meu zap agora ali, no WhatsApp ali no programa. Mas simbora, a gente vai voltar nesse assunto aí que eu tô curioso. Aí eu fiquei, esse negócio da curiosidade de ontem ainda não acabou, que tô com a pulga aqui atrás da orelha. Só um adentro aí. Pode falar, Ricardo. Isso expõe a fragilidade partidária no Brasil, né? Esse partido PSB, ele não tem um diretório estadual eleito, sancionado, vem lá o Nacional destitui, não, tu é o presidente, não é mais, vou tocar aqui para fulano. O pessoal reclama do PT, né? O PT é uma confusão danada, e é mesmo, o PT é uma briga de foice no escuro. Mas o PT não tem isso, né? Porque o PT faz o tal do PED. Meu amigo, foi eleito pelo PED, é o presidente. Não tira, só se o cara fizer uma abominação muito grande para ser tirado do cargo, do mandato de presidente de um diretório municipal, um diretório estadual. Isso falta aos partidos aqui no Brasil, né? E hoje está isso mostra a fragilidade aí do PSB, que hoje é um partido, né? Você tirar isso que o Olavo falou, você tirar um governador, 11 deputados, uma dezena de prefeitos, um governador que está bem avaliado, né? As pesquisas mostram que o Brandão tem hoje 60% de avaliação. E o que se comentam nos bastidores, e que ninguém fala, com razão, porque o peso da caneta pesa, é que o ministro Flávio Dino estaria atuando nos bastidores para tomar o PSB do Brandão. Eu custo acreditar nisso. Embora a gente já viu tanta coisa que hoje na política ver boi voar não assusta mais, né? Se passar um boi voando, a gente não se assusta. Mas é o que se diz no bastidor. Ninguém assume publicamente. Mas nos bastidores, o que se diz, o que se comenta, é que tem lá a digital do ministro. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Pasmem. Aí, Ricardo, o PSB também teve reunido com o presidente Lula e os planos são um pouco diferentes. Explica pra gente. Essa sobrevida, esse fôlego que o governador Brandão ganhou, veio exatamente aí do presidente Lula, né? O presidente Lula tem trabalhado para eleger o maior número possível de senadores, né? O PSB tem o Márcio França, candidato ao governo lá de São Paulo, né? Tem o próprio João Campos, que é candidato ao governo lá de Pernambuco. Ele é prefeito de Recife, muito bem avaliado, é um dos mais bem avaliados do país, né? Que é ele, depois o Eduardo Braide ali colado. Mas tem uma governadora que o Lula tem prezado muito por ela, né? Que é a Raquel, né? E está nessa disputa aí. Então o Lula tem essa carta, né? De negociação, se ele tiver interesse em manter o PSB com o Brandão, né? Por isso o Brandão ganhou esse fôlego aí para uma outra conversa, né? Intermediada pelo Lula, que vai tentar passar panos quentes, porque não é interessante para o Lula esse racha brandonistas e dinistas aqui. O ideal é que essa turma se entenda e caminhe no único palanque. Tá difícil
Porque a turma não quer abrir mão da candidatura do Felipe Camarão no trono, né, na cadeira de governador. E o Brandão já disse claramente, disse textualmente que não vai renunciar ao mandato, vai até o final, e que tem um pré-candidato já sendo articulado. Então esse é o peso, né? Agora, o que isso vai dar? Ninguém sabe. Não dá para você dizer para onde que o PT vai, para onde que os dinistas vão, porque a política é isso, né? Muito dinâmica. Passa a decisão pelo presidente Lula. O Felipe Clã, nosso colega jornalista que é bem informado, ele publicou hoje que o Francimar Melo, presidente do PT no Maranhão, disse que ficou surpreso, né, com essa coisa da sucessão estadual aqui, que teve lá reunido em Brasília com a direção nacional e que a conversa teria sido meramente pautada na eleição para o Senado, né, que o PT quer que a esquerda tenha candidatos competitivos na disputa ao Senado. Agora, cá para nós, né, o Francimar, ninguém é menino, tá? O cara sai do Maranhão para uma reunião com a Executiva Nacional e não vai discutir a sucessão, pelo menos lá o Edinho, que é o atual presidente, né, e a própria Gleisi Hoffmann, não perguntaram, vem cá, e lá no Maranhão, essa confusão, não tem como se entenderem? Ah! Claro que me compra um bode, como você diz. Né? Me faça uma garapa. Tem gente aqui interagindo com a gente, é o Marconi Garcês, está sempre ligado aqui, comentando, participando. Ele está dando uma opinião dele aí, ó. Prepara até aí, Antero, a agulhada, porque o negócio é uma... Não precisa ser um especialista em política. Todos sabem quem está por trás de tirar o partido do governador, ó. Tirar o partido do Brandão? Isso, quem está por trás de tirar o partido do Brandão? Isso, do PSB? Isso, a opinião dele, né? Que a gente falou aqui dessa articulação aí, de tirar o PSB, de mudança de... Ninguém fala o nome, eu é que tenho essa mania desgraçada de falar o que eu penso, isso dá uma confusão danada. Mas não é nada contra o Flávio, nem contra ninguém, é porque é a realidade, todo mundo fala nos bastidores, né? É isso aí. E aí, agradecendo também a audiência de quem está com a gente. Ó, quem está aqui com a gente é o Cleiton, motorista de aplicativo. Ô, Cleiton, valeu, brigadão. Deve estar com o rádio ligado aqui na sintonia da Difusora para acompanhar as informações aqui do nosso Tá Na Hora. Valeu, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Senhores, já que o assunto é Brasília, o ministro Alexandre de Moraes disse que a irregularidade do ex-presidente Bolsonaro foi isolada e não há motivo para prisão preventiva. John, o ministro continua monitorando o ex-presidente? Mas o Alexandre de Moraes até numa decisão cheia de erro de português, não é? Igual aquela decisão aqui da Assembleia, vocês lembram? Sim. Da Assembleia Legislativa aqui no Maranhão. Umas decisões assim meio... É a mesma coisa, eu lembro dessa decisão do Moraes, a mesma decisão aqui da Assembleia Legislativa do Maranhão. Ficou dúbio, ainda está dúbio. Eu pelo menos li lá, não entendi muito bem. Aí ele disse que o Bolsonaro pode dar entrevista, mas que parece que ela não pode ser repercutida nas redes sociais. Ora, mas, veja, né? Como é que ele vai ter o controle disso? Né? Do que ele falar, uma entrevista para um jornal, para um repórter, uma entrevista para, sei lá, para um canal. E como é que ele vai contar? Não bota na rede social não, porque senão vai acabar sendo preso, não é? E o próprio Bolsonaro hoje foi questionado sobre isso. Ele foi numa igreja lá, chorou inclusive, e disse que ainda consultar os advogados para saber o que ele pode falar, se ele pode falar, porque ficou realmente... Os advogados do Bolsonaro entraram com embargo de declaração. Os embargos é justamente isso, um recurso para tirar dúvida, mas não foi tirado praticamente nenhuma dúvida. Ele só disse que o Bolsonaro não ia ser preso nesse momento, foram ocasiões isoladas, mas que era para manter aquilo que ele já tinha dito, né, com as medidas restritivas, cautelares. Só que ainda ficou a dúvida no falar, não é? Se o Bolsonaro não pode usar a rede social, mas também fica aquele questionamento. Ele pode dar entrevista, e se essa entrevista for parar nas redes sociais, ele vai ser culpado, ele vai ser punido, ele vai ser preso? Então, a gente não sabe de fato aí como é que tá o que foi essa decisão do Alexandre de Moraes. Ninguém entendeu muito bem. E a gente espera aí, Olavo, né, Ricardo? Mas o presidente e os advogados estão cautelosos, né? São medidas cautelares, mas estão cautelosos em relação
ao Moraes para não ensejar nenhuma prisão nesse momento, né? O Bolsonaro está muito também mais calado na dele, por enquanto, né? Não tem falado, para tentar e evitar, nesse momento, qualquer decisão que venha a originar a prisão dele. Tá tudo muito, assim, delicado, né? Uma situação, o Ricardo já havia até falado aqui sobre um certo peso na mão, um certo exagero, né, Ricardo? Ao tratar dessas questões aí do ex-presidente Bolsonaro. A minha saudosa avó, Olávio John, ela costumava dizer que tudo demais faz mal, até água, né? Se você beber água demais vai adoecer, ela dizia. E o Alexandre de Moraes tem exagerado sim com o Bolsonaro, né? A decisão dele era de proibir. Ela proibia o Jair Bolsonaro de dar entrevista. Isso é um absurdo. Que democracia é essa que um líder político não pode se manifestar? E outra, os advogados do Jair Bolsonaro, muito inteligentemente, eles encurralaram o ministro Moraes, quando eles questionaram. Vem cá, o nosso cliente, o Bolsonaro, ele não pode dar entrevista? Isso é uma pegadinha. Se o Moraes tivesse dito não pode, meu amigo, isso ia ser uma repercussão dos diachos, ia estar assinando, né, ato antidemocrático contra a liberdade de expressão. E aí o Moraes percebeu a pegadinha, deu uma recuada. Mas aí veio com essa, né, que o John falou. Ele pode dar entrevista, mas não pode repercutir nas redes sociais. Não pode quem, cara pálida? Porque se eu ver uma entrevista do Bolsonaro ou de qualquer outra pessoa na televisão e eu gravar e eu botar na minha rede social, como é que o Bolsonaro vai controlar isso, né? Os lulistas devem estar jogando pedra em mim agora, mas é a democracia. A democracia não vale só para quem fala o que eu quero ouvir. Ela tem que valer também para quem fala o que eu não quero ouvir. E é importante reforçar, Ricardo, que você falou num ponto fundamental, que é o seguinte: para que o processo ocorra da forma como deve ocorrer, segundo as leis brasileiras, o rito todo, porque você vai incorrer, inclusive, na possibilidade de mais na frente se fazer como se fez com o Lula, para não descondenar, não tirar a culpa dele, mas o processo todo ser... como é que diz? Nulo, né? Por conta de coisas que foram ao decorrer do processo próprio, né? O que pode ocorrer, talvez, no caso do ex-presidente Bolsonaro. Os petistas costumam correr na rua dizendo que o Lula é inocente, a justiça provou que não houve nada disso. Lula foi condenado, foi provada a corrupção. O que houve foi que o processo foi nulo, por conta de que não se seguiu o devido processo legal. Aí anulou, voltou para estaca zero. Como o Lula já está aí, setentão, quase chegando aos 80, não tem como, não tem porquê você retomar um processo desse, da estaca zero, não vai terminar nunca, né? E a mesma coisa corre o risco de acontecer. O Bolsonaro, lá na frente, ele pode ser condenado, há motivos para ele ser condenado, sim, isso é fato. Ele corre o risco de ser condenado, corre o risco de ser preso, e lá na frente o processo é anulado, não, volta tudo para estaca zero, Bolsonaro sai, aí os bolsonaristas vão sair na rua dizendo: o Bolsonaro é inocente, tá vendo a mesma coisa, é uma loucura. Vamos voltar aqui para o nosso Maranhão. Você quer comentar alguma coisa, Rodion? Não, é isso mesmo. Então vamos embora. Voltar aqui para o nosso Maranhão, tem um comentário do Ronald Costa. Ele está falando o seguinte: o melhor seria que o Brandão deixasse o Camarão assumir e concorrer junto com o sobrinho Orleans como vice, e que ele fosse concorrer ao Senado. Tá aí a opinião, e ele disse que era bom até para o presidente Lula. Quem fala é o Ronald Costa, ele fala dessa conjuntura, falou até na senadora Elisiane Gama, mas assim, pelo que a gente já tem falado aqui, eu tenho visto dos colegas aqui, esse cenário é praticamente inviável, né, Ricardo? É inviável, mas aí eu pergunto, bom, esse cenário aí seria ótimo para o Lula? Seria, né? Se o Brandão renunciar, sair para o Senado, o Camarão vai para o governo, o Everton vai na outra vaga para o Senado, o Lula seria perfeito. Mas vem cá, e só dá certo se for assim para o Lula. Tem que ser o Camarão assumindo o governo, o Brandão tem que renunciar.
Não serve, por exemplo, o PT indicar um vice, o PT indicar um outro nome para outra vaga do Senado, já que uma vaga, o Lula já está indicando o Everton? Que é isso? Que coisa é essa que só ajuda o Lula se o Camarão estiver sentado na cadeira de governo? Tá errado, essa matemática aí não bate. Tá aí então a opinião do Ronald Costa, nosso telespectador, nosso ouvinte. E a gente respeita. Claro, com certeza. Aí você pode participar, fazendo essa conjuntura toda, essa ideia da política, que está tudo ainda muito indeciso, a gente está tentando entender aí como é que vai ser esse cenário e, claro, você pode participar aqui com a gente. Antes de encerrar, deixa eu só falar esse último assunto aqui, rapidão. Vamos voltar a falar aqui lá em Bacabal, um anúncio de candidatura tem movimentado os bastidores políticos da cidade, John. Internamente a notícia de que o ex-senador, o ex-governador João Alberto, agora vereador João Alberto de Bacabal, teria reunido com o grupo e anunciado que o filho dele, João Marcelo, deve ser candidato a deputado estadual com o apoio do prefeito da cidade de Bacabal, Roberto Costa. Não é? Isso gerou um burburinho muito grande porque lá também tem o deputado, né, o Davi Brandão, que é filho do ex-prefeito Edivan Brandão, que também é do grupo do Roberto Costa, e seriam, portanto, 2 candidatos em Bacabal, com apoio do Roberto Costa, o filho do João Alberto, né, o João Marcelo e também o próprio Davi Brandão. Mas isso não é anúncio público ainda, isso foi uma coisa mais interna, né? Eles não falaram nada sobre esse assunto, mas é o que corre nos bastidores. Hoje João Marcelo é presidente do diretor do DENIT aqui no Maranhão. Assunto para as próximas resenhas, senhores, obrigado. Pronto. Um xaropezinho. Boa noite. Xarope. Eita, meu Deus do céu. Tá na hora, Maranhão fica por aqui. Obrigado pelo carinho da audiência e companhia. Cuidado, saúde. Amanhã tá todo mundo tossindo aqui. Nada. Que é isso. A gente volta amanhã a partir das 6h30 aqui na Difusora. Beijo grande, fica com Deus. Amanhã. Beijo na família. Tchau.